Bom dia. Como combinado, estou aqui para falar sobre relacionamentos. Vou guardar poucos segundos para ver se alguém entrou. Oi, Helenira. Oi. Pelo menos tem uma pessoa para me fazer perguntas, né? Bom dia. Bom, eu separei aqui algumas coisas para falar sobre relacionamentos. E a intenção é falar mais sobre relacionamento afetivo, mas tudo que eu vou falar aqui, talvez tudo, né, se encaixe também para relacionamentos em geral, amizades, relacionamento com mãe, com pai, com pessoas do trabalho, né? Tudo se encaixa nisso. Bom, eu deixei esse assunto para ele vir bem naturalmente, bem espontaneamente, mas ele é um assunto que ele é muito difícil de esgotar, porque tem muitas coisas a respeito disso aqui para serem faladas. Eu até fiz uns postzinhos falando sobre relacionamento, as 4 chaves e tal, mas como eu já falei antes, esse conteúdo do Instagram para escrever é muito curto, então às vezes é muito difícil de passar mesmo toda a ideia nesse texto. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma... Tô muito acabada, mas deixa pra lá, eu ia colocar uma máscara, mas deixa pra lá. Vamos lá. Então, eu resolvi começar falando qual é o primeiro problema dos relacionamentos, o primeiro maior problema, né? O mais comum, o que praticamente todo mundo peca, que é a falta de diálogo, a falta de conversa mesmo, a comunicação fraca, né? E isso pode começar desde lá do início, né? Quando a gente tá conhecendo a pessoa, às vezes a gente fica com receio de mostrar o que a gente quer, né? O que é importante pra gente dentro da relação, que coisas que machucam, né? Às vezes tem gente que tem dificuldade, até, por exemplo, quer namorar, mas aí não quer falar que quer namorar, porque senão o rapaz, né? Geralmente os rapazes fogem muito desse tema, mas então não fala nem que quer namorar e a pessoa não sabe que quer, né? Não sabe o que você quer, o que é importante pra você. Então, o primeiro princípio é esse, né? A gente precisa ser claro nessa nossa comunicação. A gente precisa falar o que eu tô sentindo, a gente precisa falar o que tá doendo, o que incomodou, o que não incomodou, né? Só que o diálogo, ele geralmente, ele é muito desafiador para muitas pessoas, né? Então, tem muitas pessoas que fogem do diálogo como o diabo foge da cruz. Porque tem muito medo daquele enfrentamento, tem medo das emoções que vão surgir ali naquele diálogo de enfrentamento, né? Então, às vezes você tá se relacionando com alguém que é completamente fechado pro diálogo. Às vezes você até tem a disposição de ir lá e conversar com essa pessoa, mas você não tem essa clareza e essa abertura para falar sobre os assuntos, né? E, bom, eu já passei por isso e posso falar por experiência própria que tem que ter um tanto de insistência, né? Porque se você realmente quer continuar o relacionamento, se importa com aquilo, você precisa falar as coisas. Se você não falar, tudo isso que fica guardado, tudo isso que fica ali reprimido, isso vai em algum momento explodir e vai acabar com a relação de qualquer forma. Então tem coisas que precisam ser ajustadas. Quando você está num relacionamento, você tem a disposição para falar e a outra pessoa não tem essa abertura, você tem que ter um jeitinho para sempre puxar essa pessoa de volta, sabe? Então, assim, eu tive um relacionamento uma vez que eu falava assim, olha, eu preciso conversar com você. Daí a pessoa ficava distraindo, aí distraía olhando a TV, aí falava, não, mas tá tudo bem, não, mas realmente é importante pra mim falar com você sobre isso. Aí a pessoa falava sobre outro assunto, não sei o que, eu falava, então, voltando a esse ponto, porque eu preciso conversar sobre isso aqui, porque isso é importante pra mim. Então, no início era exaustivo, tanto que eu tinha que puxar a pessoa de volta pro diálogo. Mas aos poucos
eu fui conseguindo educar essa pessoa para conseguir me ouvir, sabe? Para que a gente tivesse esses diálogos. Então, tem essa forma de agir que você pode agir. Agora, se você é a pessoa que não gosta de diálogo, aí já complica um pouco mais, né? A gente tem que pensar por que você não gosta de diálogo, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa não quer magoar. Às vezes as pessoas têm muito medo das emoções que ela tem e que aquilo vá estourar em cima da outra pessoa. Tem uma coisa que... Tem uma forma de pensar, que eu já passei por isso também, que era muito interessante. A pessoa falava assim, não preciso conversar porque é óbvio. Então, pra ela, tudo era óbvio. Era óbvio que eu entendesse, né? Isso é um outro relacionamento já, tá, gente? Porque eu já tive tanto relacionamento, tanto relacionamento que eu já perdi as contas. Então, no outro relacionamento, eu tinha essa pessoa que falava assim, mas você não viu o que você fez? Você não entendeu? Aí eu, não sei, o que foi que eu fiz que te magoou? Não, é óbvio, né? Eu não preciso nem falar. Eu falo, não, mas eu preciso que você me fale, porque não é óbvio pra mim. Mas a pessoa nunca entendeu. Isso aí eu não consegui reverter, não, sabe? A pessoa não se abria de forma alguma pra falar o que tava sentindo, né? O que tinha machucado, o que ela queria. Então, isso, geralmente, essa ação é porque a pessoa tem muito medo de se abrir, tem muito medo de se tornar vulnerável, muito medo de mostrar as emoções e a outra pessoa ainda machucar. Então, se você é uma dessas pessoas, se você tem uma dessas pessoas, né, se você procurar um diálogo, se o diálogo for conflituoso, for pesado, então você não vai conseguir fluir, né, nesse diálogo como você precisa. Então, sempre quando você vai querer conversar, você tem que estar com cabeça fresca. Então tá, eu não sei se vocês leram meu material já sobre reação emocional, mas a reação, vou resumir que a reação emocional aconteceu um fato, e esse fato queimou aqui dentro de você, sei lá, pode ter queimado, mas contraiu, doeu, né, foi desconfortável. Na hora que aquilo está acontecendo, não é prudente ter nenhum diálogo. É prudente que você deixe essa energia amainar dentro de você. E quando você, oi Leandra, e quando você já está mais calmo, mais tranquilo, aí você vai buscar a conversa. Porque assim, se a conversa já é desafiadora e você vai com aquela carga emocional muito grande, a tendência é que seja um estrago, sabe? A tendência é que você não consiga medir muito bem as palavras, que você machuque o outro. E aí, como que você vai conseguir a abertura do outro falando dessa forma? Você não vai. Então, gente, uma das coisas mais difíceis que tem é você controlar para não agir na sua reação emocional, porque a reação emocional ela pede que você faça alguma atitude imediata. Então, essa é muito forte mesmo, quando você consegue deixar aquilo tudo acontecer dentro de você sem externalizar aquilo. E isso você vai conseguir fazer com treino, né, mesmo, né? Você vai respirar, você vai saber que está dentro de uma reação emocional, porque nesse ponto sua cabeça vai estar com milhões de pensamentos falando o que você tem que fazer, porque é óbvio que foi isso que aconteceu, que é óbvio que significa aquilo, e que você não pode deixar isso acontecer e tudo mais, então vai ficar tentando te levar para explodir essa emoção para fora e respingar nas pessoas. Então, o primeiro ponto é você saber, estou numa reação emocional e eu preciso, isso é meu, né? Teve a atitude do outro, que é uma coisa. Agora, o que eu senti é meu, tá inflamado, tá muito forte para mim, não tô conseguindo lidar, então, mas eu preciso me acalmar. Então, você vai respirar, você vai, sei lá, você pode, quando é raiva, a gente tem um exercício que é muito bom que você pegar várias almofadas e socar as almofadas assim, explodir mesmo sua raiva lá. Ou então papel, rasgar papel, né? Mas com muito cuidado pra você. Tem gente que vai, por exemplo, socar a parede, vai se machucar, né, gente? Então não dá. A reação emocional tem um combustível que ela é ilusório e ela meio que te amortece, te anestesia. Então você também tem que ter cuidado com você. Bom, passou a reação emocional, você espera você estar mais em calma para conversar sobre aquele fato com a pessoa, sabe? E aí tem a comunicação não violenta, né? Você nunca pode dizer assim,
Ah, quer dizer, se você disser assim, né? Ah, você fez isso comigo, você me machucou, não sei o quê. Então, automaticamente, quando você falar assim, você vai levantar as defesas da pessoa. Então, não adianta você falar assim, nossa, eu quero que ela me entenda, sendo que você já chega acusando, por mais que você tenha razão. Entendeu? Então, você já sabe que é natural do ser humano levantar as defesas e se defender. Então, você não vai conseguir a abertura que você quer. Então, se você realmente quer um diálogo frutífero, você vai colocar a sua energia em usar as palavras da melhor forma, né? E como que é? Então, sabe aquela situação que aconteceu? Quando aquilo aconteceu, eu me senti assim. Então, só essa mudança de frase já faz um impacto muito maior, porque você está dizendo que o sentimento é seu, sabe? Mesmo assim, a pessoa pode se sentir atacada, acusada, mesmo assim ela pode se sentir assim. Só que aí você pode complementar dizendo assim, olha, eu sei que esse sentimento é meu, eu não quero que você simplesmente mude para que eu me sinta feliz, mas eu preciso te dizer o quanto isso aqui está me machucando, o quanto isso aqui está me machucando, não, o quanto eu me sinto triste, eu me sinto sem importância, como eu me sinto ferida quando essa situação acontece. Então, então tem essas formas de falar, sabe? Que no início, quando eu comecei a aprender isso, eu era mesmo um tratorzinho, sabe? Eu só saía machucando as pessoas mesmo. E foi muito difícil entender porque eu nem sabia como era uma nova forma de poder falar. Eu não fazia a mínima ideia de uma forma mais doce, uma forma melhor de falar. E olha, não vamos confundir com ser permissivo, tá? O diálogo continua tendo um quê de enfrentamento, mas não quer dizer que você vai ser uma alface ali, sabe? Sem emoção, sem nada. Não, quer dizer só que você vai ter um cuidado mesmo. Então, bom, me perdi aqui olhando as pessoas que passaram. Deixa eu voltar aqui pro meu papel. Então é o seguinte, então, né, aprendeu a fazer esse dia. Tava falando sobre como saber a melhor forma de dizer, né? Então, assim, uma pessoa que me ajudou muito foi minha terapeuta. Eu pedia mesmo pra ela, como que eu posso falar isso, sabe? Como que é uma melhor forma de falar isso? E nem sempre você vai achar a forma perfeita que não vai machucar o outro, que vai ser de boa, sabe? Nem sempre. Às vezes o que você precisa falar realmente não é legal de falar, mas aí você fala, olha, eu sei que o que eu tô te falando é difícil, mas eu não tô encontrando outra forma de dizer, né? Então, assim, é isso aqui que aconteceu e tal, e aí você vai conduzindo a relação para que você vá desarmando a pessoa para que a sua mensagem chegue onde precisa chegar e você consiga, por exemplo, ouvir o que o outro tem para dizer, consiga que tenha uma abertura do outro para que esse diálogo seja construtivo. Uma das coisas que eu aprendi também nos meus estudos de pathwork e que foi muito difícil para eu aceitar é que sempre tem um que é mais responsável pela relação. Sempre tem que ter um que se torna o líder de fazer aquela relação dar certo, sabe? E geralmente é a pessoa que tem mais consciência. Consciência dos sentimentos, consciência das emoções que estão acontecendo ali, das dificuldades, sabe? E isso me parecia muito injusto no início, porque no caso eu geralmente era a pessoa mais consciente, mas eu também tinha os meus desejos infantis que precisavam, que queriam ser atendidos. E eu não queria muito aceitar isso, mas hoje em dia faz todo sentido. E não quer dizer que vai ser fácil, né? Sempre, mas você acaba voltando. Você acaba falando, bom, vou liderar isso aqui, vou conduzir isso aqui da melhor forma. Nesse caso, por exemplo, de vamos ter o diálogo que o outro tá fugindo e tal, você tá sendo a pessoa que puxa, você tá sendo a pessoa que busca resolver aquele conflito, sabe? E aí, nesse meio termo, nessas tentativas que você vai fazer, você vai pegando mais habilidade mesmo de ter esses diálogos, né? Uma outra coisa que acontece muito, pelo menos já aconteceu muito comigo, e hoje em dia eu já consigo tomar mais cuidado, é em relação às conclusões.
Sabe, gente, às vezes a gente tira muitas conclusões precipitadas. Especialmente quando a gente tá na reação emocional, a gente fala assim, se a pessoa fez isso, quer dizer isso. Com certeza absoluta. A gente fica ali, a gente não consegue ver as possibilidades, né? Às vezes eu falo assim, ou isso ou aquilo, também quer dizer que você tá na dualidade. Se você só consegue ver duas formas, duas saídas para uma situação, é porque você tá na dualidade. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas conclusões. Vou exemplificar. Eu já até falei sobre isso aqui, mas, por exemplo, você mandou uma mensagem pra pessoa e a pessoa não te respondeu. Ou te respondeu meio seco. Aí você conclui, ela tá com raiva de mim. Certeza que ela tá com raiva de mim. Nossa, mas se todo dia ela fala amorosa comigo, fala, né, de uma forma mais calorosa, e agora ela tá falando desse jeito, quer dizer que ela tá com raiva de mim, com certeza. E aí você já começa, né, a criar 300 mil coisas dentro de você. Só que às vezes a pessoa pode estar ocupada, ela tava dirigindo e para não te deixar sem resposta, ela respondeu qualquer coisa, ela pode ter sido interrompida por alguém. Enfim, tem um monte de opções que a gente não consegue enxergar. Então, também é um treinamento de você falar assim, é isso com certeza, tá lá na reação emocional. Você pega, sai da situação, tenta olhar com mais distanciamento e fala assim, o que pode ter acontecido que eu não estou vendo? Isso já traz um certo balanço para suas emoções ali naquele momento. Pois é, que bom, Helenira. Então é isso. Então você tem que ter. Você tem que fazer isso racionalmente mesmo, sabe? Porque se você for deixar só pela sua emoção, você vai levar pro óbvio. É isso mesmo, com certeza. Aí você fala, não, eu já sei. Muitas vezes isso aconteceu, eu não estava conseguindo enxergar direito. A emoção, gente, não deixa a gente enxergar. Então você vai fazer esse exercício mesmo, né? Eu quero ver o que mais pode ter acontecido. E se precisar, você conversa até com outra pessoa, para essa outra pessoa te dar opções do que podia estar acontecendo ali, né? E também tem a coisa da gente generalizar, né? Então vamos supor, meu marido, ele todo dia ele leva café da manhã pra mim. Tô dando exemplo, tá, gente? Isso aqui não é verdade aqui em casa, não. Mas, digamos assim, meu marido todo dia leva café da manhã pra mim. Todos os dias ele me manda mensagem à tarde pra saber se eu estou bem, como que tá sendo o meu dia, não sei o quê. Aí tem um dia que ele, de repente, sai do trabalho, ele falou com um amigo, passou rapidinho lá pra tomar uma cerveja e voltou pra casa. Aí eu penso, não gostei, né? Aí eu penso, eu não sou importante pra ele. Não sou importante pra ele. Então você olha só pra aquele fato naquele momento e você ignora tudo que a pessoa já fez, né? Quantas vezes a pessoa fez, te deixou tranquila e convencida de que você é importante, de que você é amada, né? Então, eu também passei muito por isso. Minha terapeuta falava assim, tenta ver, pelo menos lembrar de pelo menos 3 vezes onde você era importante para essa pessoa. Quando eu buscava, e eu tinha certeza, né, nessas 3 opções, eu sempre tinha certeza que eu era importante mesmo, isso me trazia já um alívio em relação à emoção. Às vezes não saía tudo, não curava tudo, né? Não aliviava tudo, mas já trazia um certo balanço, já me tirava daquele radicalismo, digamos assim. Eu fico tentando fugir dos temas técnicos aqui que a gente usa. Então, quando isso acontecer, né? Quando você fala assim, nossa, a pessoa não gosta de mim, você lembra, pelo menos tenta lembrar de 3 vezes onde você pôde ter certeza que aquela pessoa gostava de você. Porque às vezes a pessoa age de uma forma, às vezes ela não percebeu que ela fez aquilo, ela tá com outras coisas acontecendo ali dentro dela que ativaram as emoções dela e ela não conseguiu ver e pensar e ter equilíbrio para cuidar de você também, para lembrar de você, para se importar com você, mas não quer dizer que de todo ela não se importe com você, quer dizer que naquele momento ela não pôde te dar aquilo que você esperava, só isso que quer dizer. Entendeu? Então, tem muito isso também, generalização.
Agora, uma outra questão é quando você tem um conflito dentro do próprio relacionamento com o outro fez algo e isso ativou uma dor em você, acionou uma dor que já existe dentro de você, né? E aí, você quer transferir isso pro outro. E isso é muito pesado, gente. É assim, se você não mudar a sua atitude, eu vou ser infeliz. Eu tô falando desse jeito, é claro que nós não vamos falar assim pra pessoa, né? Mas assim, digamos, deixa eu dar um exemplo. Que o meu marido tem um relacionamento com uma amiga que é muito... Tem um relacionamento com uma amiga, pronto. E eu falo, não, você tem que deixar de ser amigo dela, porque isso me dói. Então você tem que fazer isso. Se isso me dói, você tem que fazer isso. Então, assim, você tá transferindo a responsabilidade do seu sentimento para outra pessoa. Você tá transferindo o poder de te fazer feliz, de cuidar de você, tudo para outra pessoa. Você tá ficando completamente impotente ali. E o pior, isso não vai surtir efeito, sabe por quê? Porque se o outro agiu daquela forma, quer dizer que ele agiu naturalmente daquela forma. Se você fala que aquilo te incomoda e ele vai ter que mudar a ação dele, ele vai ter que deixar de ser ele, né? No sentido de vai ter que colocar um lembrete na cabeça dele, tipo, minha esposa não gosta disso, então eu tenho que cuidar para que eu não faça isso. Então naquele ponto ali ele não vai mais poder agir da forma que ele age. E aí isso vai pesando, isso vai cansando, sabe? Então, e aí quando isso tá acontecendo, né? Tá, a amiga dele me incomodou. Você tem que também trazer para seu estudo, para sua autoinvestigação sobre a lei da atração. Eu sei que é muito difícil para quem não vive essa realidade ainda assim com os dois pés entender isso, mas assim, o lance se você tá vivendo aquilo, se você tá vivendo aquilo que te causou dor, quer dizer que dentro do seu sistema você atraiu aquela situação. Sabe? Aí você pensa assim, mas a atitude do outro, né, que fez isso, ele podia não ter feito isso. Sim, mas aí geralmente tem um casamento perfeito de atração, né, de dores. E aí tem eu não vou me aprofundar nisso, mas assim, normalmente o que a gente acaba acionando de dor no outro é a dor que a gente tem. Então, e aí isso casa também com a pessoa que a gente se relaciona é sempre o nosso espelho. Então, vamos supor que eu tenho a dor do abandono, né? Só de pensar que ele vai embora ou que ele me deixou sozinha, enfim, isso me dói. Então, essa pessoa ela vai ter uma tendência a me abandonar mesmo, nem que não seja fisicamente, às vezes pode ser só emocionalmente. A pessoa vai pro mundo da lua e me deixa ali sozinha, não consegue me perceber. Pronto, ativou a dor do meu abandono, sabe? Então, você está atraindo exatamente uma pessoa que tem a mesma dor que a sua para que ela possa acionar a sua dor, sabe? Então, essa lei da atração, você pode colocar em xeque aí na sua vida, você pode investigar, porque sempre que você for a fundo nela, você vai ver que é verdade. Então, aconteceu alguma coisa, você pensa, que dor, sempre o ponto de partida para você se trabalhar é como eu me senti. Sabe? Se a gente ficar atento aos fatos, aos detalhes da história, você se perde. Para você trabalhar mesmo o seu interior, a sua emoção, para você curar lá na raiz, o que faz você atrair aquela situação para que você não atraia mais, né? Você tem que partir do ponto de como eu me senti. Então, assim, por isso que essa linha que eu trabalho, ela é um pouco diferente da psicologia, porque a psicologia usa muitos rótulos e ela usa... a similaridade dos ambientes. E eu não tô criticando, mas eu só tô falando que aqui é diferente, que tudo vai cair nessa ordem de eu me sentir assim. E aí depois dali desse eu me sentir, eu vou vendo as camadas que tem dentro, né, de sentimentos, até chegar numa dor, e depois da dor ainda tem umas outras camadas também. Tá? Então, aconteceu alguma coisa, meu marido me traiu, por exemplo, né? Ok, ele me traiu, ele foi um belo sacana, né? Mas eu atraí essa situação. Então, você pode
partir desse princípio e também pode partir do princípio, ele é meu espelho. Então, se ele sou eu, né? Você pode colocar, se ele sou eu me traio. E aí você vai buscar, quando eu me traio, né? Ah, não, mas não é assim, porque isso eu não faço comigo. Gente, não, ignora os detalhes. Vamos na raiz, no denominador comum. O que é uma traição, né? Você se comprometeu e você, né, você não teve a honradez, o respeito, sei lá. Você se traiu. Então, procure na sua vida quando que você se trai. Ou então, tá, vamos dar uma outra opção. Eu tento falar com meu marido e ele não me escuta. Eu já falei 15 vezes a mesma coisa e ele simplesmente não me escuta, né? Ele não me ouve. Tá, se ele sou eu não me ouço. Quando na minha vida eu não me ouço? E por quê, gente? Porque a vida, o outro, ele é a projeção do que tem dentro de nós, né? Nessa visão holística, o outro ele não existe, ele só é uma representação daquilo que está dentro. É por isso que você vai trabalhar tudo a partir do que tem dentro de você. Então, o outro não quer que eu cresça, né? O seu marido, toda vez que você... Isso acontece muito, viu? Já vi muito acontecendo, já aconteceu comigo, hoje em dia, graças a Deus, não. Mas assim, eu tenho um êxito ali na minha vida e aí o meu marido, meu namorado, meu companheiro não fica feliz, né? Não quer que eu... Aí ele começa a sabotar para que eu não consiga chegar lá onde eu quero chegar. Não sei se alguém aí se identifica com isso. E aí você pensa, por que eu não quero me permitir o meu sucesso, o meu crescimento? Onde tá? Aí você começa a buscar, porque com essas perguntas, esse diálogo também consigo mesmo, você vai encontrando respostas, tá? O conteúdo que tem dentro da gente, a maioria tá no inconsciente, mas o inconsciente você tem que aprender a linguagem dele. Então, você, à medida que você vai treinando, você vai aprendendo como conversar e como resgatar essas respostas que você precisa. E uma das coisas é assim, você faz uma pergunta para você, ou então você fala uma frase, por exemplo, eu me traio, né? Ou eu não me ouço, eu não sou importante para mim. Quando você fala essa frase, se o seu corpo sentiu, você arrepiou, ou se na hora veio uma emoção, mesmo que tenha sido sutil, né, um pedacinho dela só, você já sabe ali que o seu inconsciente está respondendo a sua pergunta, você está conseguindo se comunicar um pouco com o seu inconsciente. Quanto mais perguntas você vai fazendo, mais você vai entrando, mais você vai tomando consciência e você vai tornando o inconsciente consciente, que é esse o objetivo principal do autoconhecimento, tá? Então, anotem aí essa dica de ver como espelho, porque isso é muito legal, tá? Muito legal mesmo. Pense que o outro é você e você pergunta, por que eu quero fazer isso comigo mesmo? E aí você vai encontrar respostas. Quando a gente tá inconsciente dentro da relação, gente, nossa, é tão difícil o relacionamento com inconsciência, né? É muito difícil. Tanto é que o meu sonho sempre foi ter um relacionamento onde eu pudesse conversar sobre esses conteúdos que eu tava descobrindo, sabe? E acho que foi em 2014 que eu me toquei desse negócio do espelho e me toquei que o relacionamento era a melhor forma de eu crescer e de eu curar as minhas dores, que eu comecei com cada pessoa que me relacionava, e aí começou uma série, eu tive vários namorados, né? E cada um eu olhava assim, qual é o meu desafio aqui? O que ele tá ativando dentro de mim? Né? Aí eu ia lá, achava aquela dor, trabalhava, sentia, tinha catarse e tudo mais. E às vezes quando eu sentia que resolvi, sabe o que acontecia? Não tinha mais, oi Emily, não tinha mais aquela atração. Não tinha mais sentido de estar junto com aquela pessoa. Então às vezes eu tive relacionamento que durou 3 meses por conta disso, sabe? Talvez até as pessoas que me olhavam de longe falavam, nossa, Daniele vive cada hora com um namorado, graças a Deus aqui tem. Então, é o melhor caminho para você crescer, sabe? É você olhar o que o outro tá fazendo e o que aquilo tem dentro de você. Você saber que aquilo é seu também, que você tem aquilo dentro de você
e você olhar e buscar aquilo para você crescer. Agora é o seguinte, às vezes você vai estar no relacionamento e você não vai se identificar com nada do que aquela pessoa tá fazendo, tá falando. Você vai falar, nossa, mas eu não faço isso. A pessoa faz isso, mas eu não faço isso. E aí, gente, quando é assim, é porque aquele conteúdo que ela tá projetando, que você tá projetando nela, tá muito inconsciente. Daí, às vezes, nem vai ser tão fácil assim mesmo você achar. Teve relacionamentos meus que acabaram e ainda hoje eu encontro, nossa, encontrei aquele aspecto que eu via naquela pessoa e hoje eu não consigo ver. E aí eu não conseguia ver e hoje eu consigo ver. Então, é sempre isso, é sempre o material. Quanto mais você vai se conhecendo, mais você vai encontrando e vendo a similaridade das situações, os padrões se repetindo, sabe? E aí, o que acontece muito na inconsciência? Existe muito a codependência, né? A pessoa, um projeta no outro a importância de toda a vida. Então você desloca, você deixa de ser o centro da sua vida e o outro passa a ser o centro da sua vida. Geralmente, quando isso acontece, o outro, ele tem necessidade dessa codependência, ele tem necessidade também da sua submissão, da sua incapacidade de lidar com os seus próprios sentimentos, ele tem necessidade da sua necessidade dele, sabe? Que ele precisa se sentir, ele precisa sentir que você tá ferido, que você tá precisando dele para que ele saiba, se sinta amado. Então, geralmente tem um casamento aí de distorções e, nossa, é muito complicado desarticular isso. Você nunca vai conseguir sair disso esperando que o outro mude. Você só vai conseguir sair disso indo muito profundo dentro de você. Eu conheço pessoas que estão vivendo isso hoje em dia e já estão há anos e não conseguem. Então, você vai ter que ir tão fundo dentro de você para você encontrar tudo que está projetando, e geralmente não é só uma coisa, são várias coisas que você está projetando, são várias dores ali que estão sendo ativadas, são vários vícios de forma de ver as coisas, né? Então, não é fácil sair disso, mas tem solução, tá? Então, essa coisa da codependência, né, de o outro não estar feliz com o seu sucesso, de o outro não quer ver você feliz, e também os ciúmes. Nossa, essa eu vivi demais, meu Deus, como eu sofri com essas. Valéria, ixi. Pois no iniciozinho da live, se você não chegou, eu tava falando que o que eu tô falando aqui tá muito voltado para relacionamento afetivo, mas se encaixa em qualquer relacionamento, de amizade, de colegas de trabalho, né? A gente tem muita tendência de projetar o pai, a mãe nos chefes, né? Os irmãos nos colegas de trabalho. Então, é sempre bom a gente analisar dessa forma o que tem a ver com a nossa história. Mas eu tava falando dos ciúmes, né? Eu atraí muito, gente, homens que gostavam de me fazer ciúmes porque me viam sofrendo e se sentiam muito amados porque eu sentia ciúmes, sabe? E quando eu tava bem, feliz, me sentindo muito segura de mim, isso fazia com que eles se sentissem inseguros, com medo do meu poder, né? E olha só como o espelho é interessante, porque eu mesma tinha medo do meu poder. Eu mesma tinha esse medo do meu poder e por isso eu ficava me apegando a eu preciso do outro, sabe? Então, inconscientemente as pessoas faziam de tudo para que eu me sentisse insegura e eu era uma pessoa muito ciumenta. Antigamente eu não era ciumenta porque eu me relacionava com um tipo de pessoa. E depois de um tempo caminhando, né, eu meio que harmonizei aquele tipo ali de personalidade e comecei a entrar num outro que era muito mais desafiador, um padrão masculino que era muito desafiador. E para quem não é hétero também tá valendo, viu? Um padrão feminino que é mais desafiador, um padrão masculino que é desafiador, né, se for do mesmo gênero aí. Então, eu me perdi aqui, peraí. Então, eles faziam inconscientemente ações e assim, eles achavam um absurdo eu sentir aquilo, né? E realmente era um absurdo mesmo. Mas eles achavam um absurdo eu me sentir daquela forma. E aí eu passava de
uma pessoa normal para uma pessoa surtada. Nossa, como eu fui acusada de ser surtada. Tinha um que até falava assim, para de fazer show da Xuxa que você não é Paquita, não. Eu ouvi muito isso. E às vezes eu surtava mesmo, gente. Porque eu ativava a dor do eu não sou ouvida, porque eu falava e a pessoa não me ouvia. Eu falava, eu não era compreendida, tinha a dor de não ser compreendida. Então eu falava, a pessoa não entendia nada do que eu tava falando, não dava importância para aquilo que eu tava falando. E aí, cara, eu ia surtava. Eu ia mesmo pro surto infantil. E lembrar que essas emoções, elas são infantis, né? São emoções que você não tá maduro o suficiente para lidar com elas. Eu vou até fazer um parênteses aqui de como a gente tem uma tendência de cobrar a maturidade emocional das crianças, né? Para de chorar, não é para fazer birra e não sei o quê, sendo que até hoje a gente faz birra, sendo que até hoje a gente não consegue lidar, às vezes, com o tamanho da emoção que vem, né? Às vezes é uma coisa muito forte. Então, a gente tem que ter um pouco mais de tolerância e compreensão também com as nossas crianças. Uma outra coisa que acontece quando a gente está muito inconsciente é a fuga, né? A fuga das emoções, que também é chamado de desconexão. Isso é tão comum, as pessoas nem sabem, assim, nem fazem ideia do quanto elas simplesmente... Oi, Ju! Beleza. Manda um beijo pro Rodrigo. Então, assim, desconexão. As pessoas não sabem que estão desconectadas da emoção. Ela fala, não, tá tudo bem, não senti nada, não. Aconteceu isso, mas eu não senti nada, não. Opa, mas você não sentiu mesmo? Você tá desconectado? Você tá sentindo alguma coisa? Então, assim, geralmente, quem tem esse padrão de desconexão, ela não percebe que tá rolando emoções ali, só que ela simplesmente se desconectou dentro dela. E aí ela deixa de sentir o que é ruim, mas ela também deixa de sentir o que é bom, porque o canal de sentir é o mesmo. Então, a vida dela fica aquela vida morna, sem coisas boas, né? Sem alegria, sem entusiasmo, sem nada também, sem tristeza, né? Ela tá desconectada, pra ela tudo é comum e tal, fica assim muito sem graça a vida, viu? Então, essa fuga das emoções, ela também é muito comum e geralmente tem até um assunto que eu quero escrever, que é sobre o abandono emocional. Já falei aqui um pouquinho hoje, né? Quando você se desconecta das suas emoções, geralmente você tá abandonando o outro na relação. E quem tem a dor do abandono vai sentir que você não tá mais ali presente. E isso dói também muito. Porque a pessoa simplesmente saiu. Então você não tá se sentindo mais conexão. Você não tá mais se sentindo amado. Você não tá se sentindo amparado. Enfim. Então essa desconexão ela é extremamente ruim para as relações. Para você que sente assim, né? Então... Para você sair desse trabalho de desconexão, tem que ter muita força de vontade, muito trabalho mesmo, processo meditativo. Quando eu falo processo meditativo, nem sempre é sentar na cadeira e ficar ali em silêncio, meditando, mas essa é uma das opções, é muito bom. Mas é um processo meditativo de fechar, sei lá, pode ser fechando os olhos por um momento e perguntando o que eu tô sentindo agora. Realmente não tem nada? Começar a se investigar, sabe? Porque às vezes a coisa tá aqui no semiconsciente. Você consegue ir lá resgatar e você pensa que não tá nada, mas você consegue. Se você olha ali, você... tá aqui. Aí você pega e você começa a se conectar de novo com o conteúdo que tem dentro de você. Uma outra coisa que também é muito comum é a fuga do compromisso, né? Eu vivi muito isso. Nossa, também eu sempre quis mesmo namorar e eu me sentia muito perdida. Eu sempre quis relacionamento sério. E quando eu era solteira, quando eu estava solteira, que eu ia conhecer alguém, eu me deparava muito com homens que não queriam se comprometer, né? E isso é muito comum, tem mulheres também, claro, né? Isso geralmente se caracteriza por medo de amar. As pessoas têm muito medo de serem vulneráveis, e amar realmente é para os fortes, né? Tem poetas que falam sobre isso. Amar é para os fortes, porque se você decide amar, se você decide se envolver e se conectar profundamente com uma pessoa, você vai estar muito mais vulnerável para que essa pessoa te machuque. E se você já não esteja de casa com a sua não confiança da vida, como que você vai se abrir, né? Então, uma bela forma de você fugir de tudo isso é não se comprometer. Não vou me comprometer, não quero um relacionamento sério, porém, você não consegue ficar sem.
né? Porque é isso que você quer, mas é isso que você ainda não tem coragem. Então você fica ali na galinhagem, né? Pega um, pega outro, porque você não tem ainda o que você precisa para a coragem que você precisa para enfrentar esse processo de amar que pode doer sim, né? Mas que vai acionar as dores que tem dentro de você, mas também vão ser oportunidades de cura de tudo isso. E se você tiver a sorte de se relacionar com alguém que resolva se comprometer com esse trabalho interior de cura também, então você é um felizardo na vida, porque eu conheço muitas pessoas que não conseguiram ainda, que estão caminhando e não conseguiram ainda essa parceria da outra pessoa, da pessoa que tá se relacionando, né? Então, quando os dois têm consciência de toda essa complexidade dentro de si, vão travando e vão fazendo essa caminhada ali lado a lado, cada um com a sua individualidade, claro, mas sempre buscando melhorar, é muito frutífero e aí se torna um outro padrão de relacionamento mesmo, gente. É muito incrível, graças a Deus eu vivo isso hoje. Nossa, sou muito grata por isso. Mas antes eu tive que quebrar muito a cara, muito a cara mesmo, até conseguir chegar nesse ponto. E eu faço isso pra tudo na vida, viu? Eu penso assim, eu quero chegar aonde? Eu tô aonde, né? Eu tô aqui, né? Eu vou falar da parte de relacionamento. Lá em 2014, quando eu tava no relacionamento, assim, nossa, eu só tô atraindo homens que tem esse padrão, tá acontecendo isso, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. Então, tudo que eu vou começar a caminhar pra lá. Tudo que acontecer nesse caminho, eu vou me trabalhar. Mas aí não adianta você falar, não, eu não quero trabalhar isso, não quero trabalhar isso, eu quero ir direto pro ponto. Não vai acontecer. Então, geralmente, quando você lança o seu objetivo, por isso que é muito importante você saber o que você quer, você ter claro o que você quer, vão aparecer coisas que talvez você possa achar que não tem relação com aonde você está querendo chegar, mas tem. Então, tudo vai ser material, sabe? Tudo vai ser material. Você vai dar prioridade, você vai falar assim, agora eu estou atenta. O que aparecer é isso. Quanto mais você vai desenvolvendo a sua consciência, quanto mais consciente você vai ficando, mais rápido vem as respostas do universo, viu? E então às vezes você lançou uma pergunta, no dia seguinte já tá papum, e aí pode chegar bem mais rápido onde você quer chegar. Bom, então essa inconsciência, gente, acaba virando uma guerra entre as pessoas do relacionamento, porque um não quer abrir mão, o outro não quer abrir mão, e tem assim, lá dentro de nós, a gente tem uma coisa que é muito comum, que é um quê de vingança. De quem? Do papai e da mamãe. Porque a gente, na nossa infância, a gente sentiu amor e em alguns momentos a gente também sentiu ódio, mas por não compreender que pode sentir as duas coisas, por não assimilar, não ter intelecto maduro o suficiente para assimilar aquela experiência, você leva algumas coisas congeladas com você para quando você tiver maturidade o suficiente você ir lá trabalhar, né? Então tem muitas partes dentro de nós onde é a vingança que a gente quer do nosso pai e da nossa mãe, né? E uma esfera mais profunda ainda é uma vingança que a gente tem contra Deus, contra a vida, sabe? Então, nesse exemplo mesmo que eu dei, né, que eu tinha um parceiro que gostava de me ver infeliz, com ciúmes e tal, era uma vingança que ele tinha contra a mãe dele. Sabe? Tipo assim, você me ama, tá vendo? E agora eu não preciso de você. Tá vendo? Agora eu vou te deixar aí sozinha, abandonada. E se você for bem... Gente, pode parecer muito distante uma coisa dessa, mas se você for investigando, você vai encontrar essas vozes dentro de você. Às vezes lá no profundo mesmo, né? Por último, só para falar dessa inconsciência, eu quero trazer uma pérola também, que às vezes a gente não percebe, mas como a gente repete o padrão de relacionamento dos nossos pais. Às vezes numa questão ou outra, pode não ser 100% igual, mas às vezes tem um padrão ali que tá bem repetidinho, né? Então, você pode tentar olhar isso, sabe? No meu relacionamento, o que tem a ver com o relacionamento dos meus pais? Porque os nossos pais, eles são a exata polaridade do que nossa alma precisa trabalhar.
Então, naturalmente, que o relacionamento que eles fizeram, né, que é o espelho ali, as polaridades deles, também a gente vai trazer para os nossos relacionamentos. Isso vai ser só o que você ainda não assimilou, o que você ainda não curou as distorções, né? O que ainda mantiver, porque ainda está distorcido. E aí, geralmente, o que está distorcido está causando desconforto, está causando dor. Então, procure isso, né? O que tem no meu relacionamento que era igual do meu pai e da minha mãe e eu não gosto. Então, na vida, no relacionamento, uma hora você vai estar no lugar do seu pai e outra hora você vai estar no lugar da sua mãe. Então, às vezes você, por exemplo, você tem uma mãe que é super organizada, você tá lá no lugar da sua mãe e o seu marido é bagunceiro, né? E uma hora a sua mãe sei lá, como é que fala? Quando você cai, deixa as coisas caírem, quebrarem, assim, destrambelhadas, sabe? Aí você vai estar no do seu pai que poxa, para de fazer isso, olha só, você não percebeu o que você tá fazendo. Então a gente vai o tempo todo mudando do lado, a gente tá no papel do pai e no papel da mãe, tá? Se alguém aí que tá aí conseguiu identificar alguma coisa, me fala aí, tá? Sobre isso, porque eu não consigo dar muito exemplo sobre isso agora, tá bom? Então, a parte final que eu programei aqui para falar para falar aqui nessa live é sobre como você pode buscar ter um relacionamento consciente. O que acontece, né, num relacionamento consciente? O relacionamento nunca vai ser 100% perfeito, você não vai ter dor, você vai ser só feliz o tempo todo, nunca vai ser assim, né? Pelo menos eu não cheguei nesse ponto ainda. O que pra mim acontece é o seguinte, pra mim o ideal é o seguinte: eu tenho coisas pra trabalhar em mim, você tem coisas pra trabalhar em você. A gente pode se apoiar nesse processo, a gente pode conversar sobre isso também. Eu posso ser eu mesma dentro dessa relação, você também pode ser você mesmo nessa relação. A gente tá comprometido em fazer isso aqui dar certo, né? Então, isso pra mim que é o ideal, porque eu não acredito que duas pessoas sejam perfeitas para sempre, né? Se a gente tem toda essa estrutura de projeção, né? Então, uma hora ou outra, essas coisas vão aparecer no relacionamento e aí você vai ter oportunidade de trabalhar. E se você tiver um parceiro, uma parceira que pode estar junto com você nesse momento, é maravilhoso. Então, a primeira coisa para você ter esse relacionamento consciente é você se apropriar dos seus sentimentos, se responsabilizar por ele, como eu vim falando, né? Um resumo final. O que eu estou sentindo é meu. Por mais que tenha vindo de uma atitude sua, o que eu estou sentindo é meu. Então, a primeira coisa é olhar para esse sentimento sabendo que é meu. O segundo momento é você ter diálogo, né? Porque o outro vai perceber que você, se ele estiver muito conectado com você, ele vai perceber que alguma coisa contraiu. Se você está contraído, você já não consegue mais ser tão amorosa. Pelo menos eu não consigo. Não consegue ser tão espontânea e transparente quanto você costuma ser. Então, é importante que o outro saiba o que está acontecendo, né? Aqui em casa a gente faz assim: estou em reação emocional. Aí, depois a gente conversa, tá? Ou se no momento eu já consigo conversar, eu falo, olha, estou numa reação emocional, tô me sentindo tal coisa. Mas aqui a gente já sabe que quando tá assim, não é pro outro entrar em reação emocional também. Então a gente tenta segurar a onda, né? Às vezes eu até falo pro Thiago, falo assim, olha, eu tenho uma coisa pra falar, mas eu quero que você não entre na sua dor nesse momento se você puder, né? Eu já sei que é meu, eu vou falar da forma infantil, que é projetando, eu quero te acusar, né? Mas não é pra você tomar como pessoal. Então, aqui a gente já consegue fazer nesse nível, meio que a gente faz como é que fala? Aquela terapia que a gente põe os papéis, né, das pessoas. Então, a gente já faz assim, né? Então, esse diálogo é muito importante, você dizer assim, olha, quando você faz tal coisa, eu me sinto assim. E aí, um terceiro ponto é você ter empatia, né? Porque muitas pessoas no caminho pensam assim, se você tá sentindo é seu, então o problema é seu, eu não vou me importar. Mas, ora, não é bem assim, né? A gente pode aproveitar esse momento para crescer juntos, porque se você ativou essa dor em mim, quer dizer que você também tem essa dor. Vamos trabalhar juntos, né? Então, assim, agora tá doendo em mim, mas aí a outra pessoa também se responsabiliza por isso, sabe? E se não for uma coisa tão importante assim pra ela, ela pode de repente suspender aquela atitude, né?
suspender aquela atitude para que você o quê? Tenha um tempo para trabalhar. Aí tem essa questão, né? Não adianta você falar pro outro como você sentiu e você não buscar a mudança, buscar a cura. Porque uma hora isso vai pesar. Como eu falei, a pessoa vai estar ali o tempo todo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, sabe? Então você tem que se comprometer com fazer alguma coisa. Aqui eu faço assim, quando algo que o Thiago faz que me ativa, eu falo assim, ó, tô sentindo assim, tô muito em reação emocional, em algum momento daquela semana eu vou fazer uma escrita direta, eu vou escrever, eu vou investigar aquele padrão, vou tentar saber de onde que vem, ou eu marco uma terapia, sabe? Aí, pra ele é tranquilo, às vezes, abrir mão de alguma coisa pra que eu me sinta bem, porque ele não tá se tornando escravo, a gente tá sendo parceiro um do outro, vocês estão entendendo? Deixa eu ver. Então é isso, gente. Buscar a mudança é primordial. Se você quer conversar com o outro sobre o que o outro está fazendo e está te ativando, busque a mudança para você não ser uma pessoa acomodada. Então você está só aprisionando a pessoa ali naquela dor. Então tá, ele muda e eu não preciso mais me sentir assim. Só que não é verdade, porque você vai ativar, essa dor tá dentro de você, tá atraindo e você vai acabar atraindo outras situações que vão acontecer. E mais, você não está deixando o outro livre, o outro ser o que ele é, entendeu? Então assim, se você quer ser amada de verdade, quer chegar nesse ponto de sou amada de verdade, amada pelo que eu sou, você também tem que oferecer isso. Oferecer o que? A liberdade para o outro ser o que ele é. Né? Então, não é pedindo o tempo todo para ele mudar atitudes que você vai conseguir isso, né? No máximo, ele vai se sentir assim, meio desconfortável, a pessoa vai se sentir desconfortável porque não tá tendo aquela liberdade ali. Agora, é óbvio também que liberdade só é possível quando você tem responsabilidade. A liberdade no sentido, no aspecto divino mesmo de si, né? Porque tem gente que confunde liberdade com poder fazer as coisas, qualquer coisa que quiser. E isso não dá, porque se você não tiver responsabilidade, você vai sair, né, machucando todo mundo. Então, e aí um último ponto é buscar ser você mesmo sempre. Essa é uma outra função do autoconhecimento, né? É você descobrir realmente quem você é. E tirando essas camadas de tanto de defesas quanto as distorções dos princípios, daqueles sentimentos mesmo, primordiais ali, que às vezes eles estão distorcidos. Geralmente todo defeito ele é uma distorção de um aspecto divino, de um aspecto sagrado dentro de nós, e esse aspecto sagrado ele é saudável, só que aí ele distorce e vira uma coisa ruim, ele vira ou em excesso, sabe? Então, esse trabalho de autoconhecimento é você ir buscando dentro de você todas essas distorções, uma por uma, vai trabalhando ali e aos poucos você vai sendo você mesmo. Quem me conhece há muito tempo já sabe o tanto que eu mudei, né? Tem até a Leandra que estava aqui, não sei se ela ainda tá. Quando eu trabalhava com ela, meu Deus, eu era um caos, assim. Eu até me lembro muito bem que ela falou assim que eu me importava muito com o que as pessoas falavam. Até hoje me importo um pouco, mas é infinitamente menos, né? A crítica, ela me doía tanto e eu vivia, eu parecia um porco-espinho, assim, porque se eu ouvisse uma crítica, eu agredia todo mundo. Eu era muito agressiva naquela época com as palavras, eu era sincericida, né? Então, de lá pra cá, eu mudei muito, mas essa hoje sou muito mais eu do que era antes. Antes era uma pessoa com muitas dores, inflamadíssimas, que qualquer pessoa que tocava nessas dores, tocava em mim, digamos assim, né? Tocava no sentido de ter algum contato comigo, acabava respingando um pouco dessa dor. Sabe, vou comparar com um cachorrinho que passou por muita violência, tá na rua, quando você se aproxima, ele não consegue ainda se abrir para receber aquele carinho, ele tá só se defendendo da vida. Era eu naquele momento, há um pouco mais de 10 anos atrás, sabe? Então hoje, quanto mais eu me trabalhei, mais eu sou eu mesma. Ainda tenho mais coisas ainda, muitas coisas ainda para trabalhar, tô sempre trabalhando diariamente. Então, provavelmente uma coisa que eu falei na semana passada, ou uma ação que eu tive na semana passada, hoje em dia hoje, uma semana depois, pode já não ser mais a mesma coisa. Isso acontece muito aqui em casa, sabe? Nessa questão do relacionamento, às vezes tem alguma situação que acontece com o Thiago e aí passa, vou lá, trabalho e tudo mais.
Daqui um tempo eu falo assim, falo pra ele, vida, você sabe, você percebeu que nunca mais eu liguei pra tal coisa? E ele percebe, porque aquela questão ficou leve, sabe? Então, quando você trabalha, realmente, gente, aquilo para de te incomodar, aquilo para de ser um problema na sua vida, você para de atrair, ou talvez aquela coisa ainda aconteça, mas não te incomode mais. Mas geralmente você deixa de ativar no outro também aquela ação, sabe? Ai, bom, acho que era isso que eu tinha pra falar hoje. Como eu falei no início, esse tema de relacionamentos, ele é muito amplo, né? Eu deixei a coisa correr aqui espontaneamente. Eu já vivi muitos aspectos desse aqui. Tem muito pra falar. Se alguém quiser depois mandar dúvidas, perguntas, né? De alguma coisa que eu falei aqui e não ficou claro e quer que eu explique um pouco melhor, pode até ser uma contribuição para que eu crie um post, né, novo. Pode mandar para mim, tá bom? É isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa aí? Alguém tem alguma dúvida para perguntar agora, nesse momento? Deixa eu ver se eu consigo. Ai. Opa, peraí. Ah, aqui eu consigo ver quem tá aqui. Obrigada por vocês estarem. Obrigada, Valéria. Clareou alguma coisa aí? Qualquer coisa, estou por aqui, viu? E Júnior, tô acabando agora. Que bom. Agora é aplicar, né, gente? Porque esse é um trabalho diário mesmo. A gente não chega na perfeição do dia para a noite. A gente tem que ir trabalhando. E sempre tá vigiando, né? Vigiando, porque se a gente se distrair, a gente cai nas mesmas questões. Vou salvar, Sabina. Eu tô querendo montar um canal no YouTube com essas lives, sabe? Que eu vou montar. Obrigada, Natália. Legal. Eu vou tentar salvar. Foi bom você falar, Sabina, porque na última live que eu fiz eu esqueci de salvar e só tem uma oportunidade de salvar a live. Eu vou salvar aqui agora. E aí eu quero montar esse canal lá do YouTube para eu colocar as coisas lá, tá bom? Então é isso, gente. Um beijão pra vocês. Obrigada por estarem aqui. Bom sábado, bom domingo, tá? E vamos lá. Vamos junto nesse relacionamento consciente aí. Beijão.